Dom Miguel I. Dom Miguel I nasceu em 26 de outubro de 1802, no Palácio Real de Queluz, e foi o sétimo filho legítimo de Dom João VI, rei de Portugal e Algarves e imperador do Brasil, com a sua consorte, a rainha Dona Carlota Joaquina de Bourbon. Dom Miguel foi rei de Portugal entre 1828 e 1834, período que viu a Guerra Civil Portuguesa de 1831 a 1834. O seu reinado é altamente controverso na história de Portugal. Segundo o Partido Constitucionalista, Dom Miguel foi um usurpador do título monárquico de sua sobrinha Dona Maria da Glória. Por sua vez, o chamado Partido Miguelista contrapunha que Dom Pedro I do Brasil perdera o direito à coroa portuguesa e, por isso, a designar um seu sucessor, desde o momento em que erguera armas contra Portugal, declarara a independência do Brasil e se tornara imperador desse novo país. Com efeito, de acordo com as leis fundamentais do reino, um príncipe herdeiro que levantasse armas contra Portugal ou ascendesse ao trono de um Estado estrangeiro, perderia o direito ao trono português. De acordo com esta interpretação, Dom Miguel seria assim o legítimo sucessor de Dom João VI, vindo a ser legitimado pelas Cortes, em 11 de julho de 1828. Como resultado desta polêmica, para os liberais Dom Miguel passou à história como o absolutista ou usurpador, enquanto os miguelistas lhe atribuem o cognome de o tradicionalista. Antes de ascender ao trono, uma vez que o primeiro filho de Dom João VI, o infante Dom Francisco Antônio, falecera na infância, Dom Miguel usou os títulos destinados aos segundos senhores do infantado e duque de Beja. Na sequência da Vila Francada, foi ainda feito conde de Samora Correia pelo seu pai. Era pouco popular entre a burguesia, mais aberta à influência do ideário liberal, mas gozava de grande popularidade entre o povo, que, caído na miséria após as guerras contra a Espanha e França, via num rei forte a figura de um salvador. A isto acresce que era a Igreja quem muitas vezes matava a fome do elevadíssimo número de mendigos e deserdados de mais de 30 anos de guerras, pelo que a inimizade dos liberais face a esta instituição terá levado a que o povo se colocasse ainda mais do lado miguelista. Na década de 1820, no seguimento da instituição do regime parlamentar em Portugal, Dom Miguel liderou um movimento militar contra as forças parlamentares, a Vila Francada, que resultou na dissolução das Cortes e no restabelecimento do poder régio absoluto de seu pai, Dom João VI. Este nomeou então o filho generalíssimo e chefe do exército. A reação dos parlamentaristas, no entanto, organizou-se, e projetou destronar o rei e restabelecer a Constituição de 1822. A isto Dom Miguel respondeu com o que veio a ficar conhecido pela Abrilada. Em 30 de abril de 1824 Dom Miguel tentou travar a conspiração, convocando as tropas de todos os quartéis de Lisboa. O corpo diplomático estrangeiro, contudo, interveio, levando Dom João VI para bordo do navio de guerra inglês, onde pressionou o rei a demitir Dom Miguel do comando do exército e a ordenar o seu exílio. 2 anos depois, quando o rei Dom João VI morreu, Dom Miguel estava ainda exilado na corte de Viena de Áustria. Morto o rei, a regência de Dona Isabel Maria, em Lisboa, considerou que o imperador do Brasil, Dom Pedro I, deveria herdar o trono de Portugal. No Brasil, o imperador Pedro foi chamado a assumir o trono português. No entanto, este preferiu abdicar em favor de sua filha mais nova, Dona Maria da Glória, depois Dona Maria II, e outorgou uma carta constitucional ao Reino de Portugal.
Por poder voltar a Portugal, Dom Miguel aceitou então ficar noivo da sobrinha, Dona Maria da Glória. E para poder ser nomeado regente na minoridade desta, jurou ainda, perante a corte austríaca, a Carta Constitucional de 1826 com reserva de todos os seus direitos e a expressa determinação de esta ser previamente aceita pelos 3 Estados do Reino, conforme seu decreto de outorga. À sua chegada a Lisboa, Dom Miguel repetiu, nos mesmos termos, o juramento de fidelidade à Constituição e à Rainha, sua prometida mulher. Pouco depois, convocou a reunião dos 3 Estados do Reino em Cortes, para decidir a sucessão no trono de Portugal. Em 23 de junho de 1828 foi proclamado rei pelas Cortes Gerais do Reino, que anularam a vigência da Carta Constitucional e repuseram as leis constitucionais tradicionais. Foi reconhecido pelo Papa, pela Espanha e pelos Estados Unidos, ficando as restantes potências na expectativa, mas aceitando porém tratar com o seu governo enquanto entidade que de fato exercia o poder político sobre a quase totalidade do território nacional. A não aceitação da decisão das Cortes Gerais pelo seu irmão Dom Pedro e pelos liberais desencadeou a Guerra Civil Portuguesa entre miguelistas e liberais. Dom Miguel tentou o reconhecimento internacional para o seu regime, tendo até 1830 a simpatia da França e da Inglaterra. Em 1831, o imperador Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil em favor do filho, Dom Pedro II, e partiu para a Europa em busca de apoios para a causa de sua filha. Após obter armas e dinheiro, reuniu em Inglaterra uma força de aproximadamente 7.000 soldados britânicos, regressando a Portugal para liderar em pessoa o Partido Liberal na guerra contra os miguelistas. Logo tomou o arquipélago dos Açores, de onde lançou ataques navais a Portugal. Na primavera de 1834, a Guerra Civil entraria na sua fase decisiva. Em 22 de abril, em Londres, a Inglaterra e a França decidiram pôr fim ao reinado de Dom Miguel em Portugal. Nessa altura, em 24 de abril de 1834, firmou-se o Tratado de Londres, uma quádrupla aliança dos 4 mais fortes Estados europeus, que decidiram juntar-se para intervir militarmente contra as forças do rei Dom Miguel. Dom Miguel de Bragança jaz desde 1967 no Panteão dos Braganças, no Mosteiro de São Vicente de Fora em Lisboa, juntamente com sua mulher.